não é um mar de rosas, é um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata de bater forte, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe do teu valor, vai esperar a vinheta, porque o vídeo de hoje é sobre coisa de homem. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streams, que é o nosso refúgio de homem pra cultura pop. Então a gente vai falar sobre séries, sobre filme, sobre anime e sobre coisa de homem. Machonaria. Praticamente tudo que tem no streaming. Quem fala com vocês é o Melo, e vocês me acham lá no @Guilherme Melo _. Hoje eu trouxe comigo aqui o nosso campeão mundial de queda de braço, aqui @Doug. Você é a doença e eu sou a cura. Baita frase. E também o nosso exterminador do nosso futuro, @VinSemCafé. Exterminador teu furo. Hasta la vista, baby. Pois bem, a bancada tá formada e fomos nós mesmos que montamos ela hoje. E eu queria saber de vocês. Qual o melhor filme de brucutu do cinema? Poxa! Foi forte nessa. That's what she said. Essa foi Predador. baita escolha. O Predador né? é uma boa. O Exato, Predador exato. é muito bom. É o Schwarzenegger raiz lutando contra alienígenas. E não é um alienígena qualquer. É um alienígena querendo caçar pessoas. Tipo, muito legal. Não, e é muito gore aquele filme, se tu parar pra analisar, sabe? Fora que tem a cena clássica, né? Do Schwarzenegger se enterrando na lama pra passar Indo despercebido. pela estrada de barro. Como filme de homem não pode, né? Brucutu é isso, né, cara? Ele encara a lama da vida. Mas isso é importante falar, que o filme do... Você é um cocô. Eu matei um mosquito. Macho! Que brucutu que tu é. Só faltou botar aquela raquetinha aqui da choque. Não, é que eu botei o dedo aqui pra mexer no microfone e quando vê um rastro de alguma coisa ali, aura. Ele é o matador. Ele é o assassino. Mas essa questão do Predador é interessante porque é o seguinte: o Predador 1 é um dos melhores filmes de brucutu da história do cinema. E, mais recentemente, a gente teve uma outra versão do filme do Predador, né? Que se passa anos antes, que é o Prey, que no caso é com uma protagonista mulher, que é tão bom quanto esse Predador 1. Só que a diferença é que a mina ali, que é uma indígena, ela não luta contra um alienígena utilizando armas, né? Porque não existia armas naquela época, então ela precisa ir com armadilhas e coisas, né, de tempos que não existia arma. Estavam criando e descobrindo pólvora ainda. Arco e flecha. É muito Tomb Raider. Arma, cara. Sim, mas é uma arma de fogo. Inclusive, vendada na testa. Aproveitando-se da tua essa merda da bandana de Cert sobre o Rambo, que é um baita filme também. Eu vi todos os filmes do Rambo recentemente em sequência porque eu queria me sentir homem. Tava em crise de identidade. Tu sabe que faz muitos anos que eu não assisto o Rambo, e eu só tenho nunca tinha visto os uma primeiros. lembrança muito pontual, assim, que é a coisa das metralhadoras grudada na barriga. Eu preciso falar uma coisa sobre essa cena. Quando eu tava no exército... De qual dos filmes? Porque essa cena tem todos. Uma das primeiras coisas que o pessoal falou, né? Que a gurizada vai estourar Rambo, não sei o quê. Que os caras chegam no exército achando que vão virar Rambo, né? Mal sabendo que no máximo vão virar patê. Mas enfim. Vão virar o Rambo do primeiro filme lá, que é o Perturbado. Chega lá o Sargento Couto, né? Que era um sargento carioca. Opa! E ele...
E ele falou, né, tá, eu sei que vocês vão perguntar o negócio lá do Stallone. E a gente tava aprendendo sobre as armas em específico, né? E aí ele tinha lá uma 2.50, né? Na verdade era uma .50 e uma .30, né? Que são metralhadoras porradas. E no caso do filme, o Rambo, ele tá com 2.50. Cada arma daquelas ali pesa mais ou menos uns 50 quilos, tá? Então, ele tava, né, com as duas, uma em cada mão, fora o coice da arma. E o coice da metralhadora é bastante forte, né? Então, o sargento, né, pra mostrar a sua hombridade, né, ele pegou as duas, a .30 e a .50, segurou. Pra ter um contexto, né, o sargento Coulter, ele tinha mais ou menos 1,65 de altura. E era magrão, assim. Então, ele segurou as duas, né, relativamente tranquilamente, assim, né, segurar, né, não ficar dando tiro com elas, né. Então, ele tava segurando as duas, assim, e daí ele falou, cara, tá difícil. Agora imagina atirar com isso, porque vai ter o coice da arma. É impossível, aquilo não tem como fazer. E daí ele largou as armas ali e tal. Mas era só esse preâmbulo que eu queria fazer, porque essa cena que tu descreveu foi uma das primeiras coisas que eles nos ensinaram no quartel. Não é possível fazer. Porque tu Ou eles é quiseram muito falar pra forte. você se não é possível. Não tem como. O coice de uma .50. Cara, o coice de um fuzil, tá? Um fuzil 762, que não é dos mais potentes que a gente tem no mercado balístico aí. Não é dos mais potentes, apesar de ser muito forte. O coice dele é quase como se tu estivesse levando um pedalaço no teu ombro. Tipo, quando a gente tava aprendendo a atirar com a arma, os tenentes e sargentos, eles chegavam e davam um empurrão assim no teu ombro. E é isso aí que acontece, Ouvi dizer que tem um coach por aí que olharia pra tua cara e diria que tu consegue sim. O teu médico não entende nada do que... das tuas capacidades físicas. Se tu colocar um fuzil 762 no lugar errado aqui, entre o teu ombro e o teu... Tipo, se tu não colocar ele entre aqui, como é que é o nome? Do trapézio aqui, tu pode quebrar a tua escápula. Isso. Mas tu pode quebrar o osso aqui, tá ligado? Inclusive, um forte abraço pro nosso querido Harari, né? Mas enfim, voltando, aos filmes de Brucutu. O Rambo é um filme assim, ó, que eu não tinha visto todos os filmes do Rambo. O primeiro que eu vi foi o Rambo 4, que no caso me marcou a cena que ele puxa o pescoço do cara, que assim, arranca a garganta do cara fora com a mão, né? Foi muito a foder a cena, né? Muito a foder a cena. E aí eu nunca tinha visto os anteriores, porque eu nunca fui muito de olhar filme antigo, né? E aí eu cheguei num determinado momento assim que eu preciso ver os filmes do Rambo. É uma falha de caráter não ter visto todos. E aí eu vi todos em sequência. E cara, é bom. É muito bom. Até hoje é bom. Entretém. Entretém. Sabe? Não precisa ser uma obra... interessante ver os... eu acho que é os vietnamitas lá de bonecão. Quando explode uma casa lá e aí voa um monte de bonecão assim. Isso. Mas é que tá essa tosqueira que fazia os filmes ser bons, sabe? Porque tu pega... Tipo, eu não vi o filme do Conan, tá? Não vi. Eu nunca assisti esse filme. Não vi também. Tipo, e durante muitos anos da minha vida, eu confundia o filme do Conan com a série do Hércules da Xena lá. Wait, what? Um abraço pro New Show lá, que gosta bastante da nossa querida Xena. Pois é, mas pela estética eu achava meio parecido. E aí, o que acontece, né? Esse aí eu não vi. Mas muitos desses filmes meu pai assistia com frequência, assim. O Rock é um filme melhor, né? Desses em relação a roteiro, essas coisas, né? Ele é um filme melhor dentro desses de Brucutu. Mas esses filmes do Stallone, principalmente, eu assisti quase todos. Stallone, Van Damme, né? O do Schwarzenegger, com exceção do Conan. Eu gostava do Rock bastante. 4. O Rock 4 é bom. É o do Ivan Drago lá. Isso, o Rock 3 é esquecível, né? O Rock 3 é esquecível, né? Mas o Rock 1 e 2 também são bons. Também já fiz essa maratona do... Um é o que ele sobe lá na escadaria, né? Ele sobe em quase todos. É quando ele tá treinando. Que um é o mais icônico lá que tem. Tem a estátua dele agora, né? Do Sly. Mas falando do Rock 4, vocês lembram do vilão, que era o Ivan Drago lá? Sim. Sim.
É Dolph o Lundgren. Dolph Lundgren. Dolph Isso. Lundgren. É um nome estranho. É muito horrível esse nome. E tu sabe que ele foi já um herói da Marvel, né? Oi? Sim. Em 1989 ele fez o Justiceiro. Caralho. Eu não tinha a menor Ainda- ideia disso. E diga-se de passagem, é muito melhor que o filme do Justiceiro que fizeram há um tempo atrás. Esse eu não vi. Eu não vi nenhum filme do Justiceiro. Só a série, e é muito boa. Olha Ainda sobre esse o- 89 que parece o Rambo, o Justiceiro. Sobre esse cara aí, esse ator aí, ele foi Tinha uma pesquisa realizada uns anos atrás, deve ser ainda. Ele foi o ator que mais matou gente no cinema. Olha, é possível. É possível. Ele consegue matar até numa luta de boxe, né? Então. Ô, Doug, ó, um fun fact pra ti. Tu sabia que ele tem mestrado em engenharia química? Ah, é? É. Tu tem Ah, pô, futuro, ele viu, virou Doug? ator. Não, mas assim, ó, a gente precisa dar um contexto, né? Porque a gente fala filme de brucutu, mas a gente não sabe bem dizer o que significa brucutu. E brucutu, na verdade, é um personagem de uma tirinha que foi a uns jornais, né? Lá em 1932. E o personagem, eu vou dar uma descrição assim, ele tem ele parece um Neandertal, entendeu? Um homem só com uma sunguinha e um porrete. Um macho de verdade. Eu não sei do que se trata a história. Não tenho a menor ideia. Mas eu tenho certeza que ele provavelmente vai esmagar cabeças com aquilo ali. É tipo o Homem das Cavernas, é isso? Isso. E ele ficou 40 anos no ar. Que coincide com o início ali dos anos 80, ali, 70. Que é quando fizeram os primeiros filmes da era dos brucutus, né? E falando do filme de brucutu, teve aqueles que reuniram todo mundo, né? Os mercenários. Mercenários. Cara, esse filme é uma obra de arte. Porque assim, ó, quando ele saiu, foi mais ou menos na mesma época ali, depois do Vingadores. E a sensação foi igual. Tu vê os teus heróis de infância se reunindo, sabe? Tipo, é a fuder. A cena em que junta o Stallone, o carequinha lá e o Schwarzenegger, Bruce Willis, e o Schwarzenegger na igreja lá, onde eles começam a conversar, vamos fazer uma união. E aí um deles fala, não vou não. Falando em Bruce Willis, os Duros de Matar também é legal. Isso, os Duros de Mamar. Então, inclusive, recomendo aí o roast do Bruce Willis, onde a Demi Moore mete o pau nele. É muito bom. E ela tem propriedade no assunto. Mas o filme do Mercenários, ele puxa diálogos desses filmes antigos, né, as frases prontas e tal. No Mercenários 2, eles trazem o Chuck Norris, tá? E eles usam a piada do Chuck Norris, porque acontece uma cena onde, sei lá, 30 tanques invadindo a cidade e os caralho. Aí chega o Chuck Norris com uma bazuca e destrói todo mundo. E aí chega ele com o Stallone, assim, tipo... isso aí não foi nada, sabe? É genial, sabe? Se apropria do meme, entendeu? Na cena acontece uma coisa daquelas, como é que é, tipo assim, o Stallone chega pra ele e pergunta assim, e eles, como é que é? E não foi difícil? Aí, algo assim, né? Aí, não foi difícil? Aí o Chuck Norris, eles reclamaram um pouco que tava difícil me enfrentar. Alguma coisa assim, sabe? Mas tem uma outra coisa, que quando o Chuck Norris chega, o Stallone fala, eu achei que você tinha morrido para aquela cobra, não sei o quê. Depois de 2 dias agonizando, a cobra morreu. Sabe? Tipo... Isso. Os caras colocaram isso no filme, tá ligado? É genial. Meu. Não é um filme com o melhor roteiro. Foda. Não era um filme com o melhor roteiro, sabe? Lembra? Sim, era muito bom, cara. Era muito bom. Inclusive, eu acho que vai ser a trivia dessa semana. Eu vou fazer os Chuck Norris Facts. Pronto, tá aí. Já tem a trivia da semana. É sensacional aquilo, cara. Sensacional. Eles tentaram transferir isso pro futebol lá pro Ibrahimovic, né? Não deu muito certo. Não deu, né? Eles tentam, né? Você sabe qual é a origem do Chuck Norris, né, no cinema? Não, nem ideia. Ele aparece no filme do Bruce Lee, né? Tá. E o Bruce Lee arranca os cabelos do peito dele. É o único cara que bateu no Chuck Norris.
Na verdade, Inclusive, ele não bateu, ele seu... arrancou os pelos. Mas o filme do cabelo, Bruce Lee... o cabeludinho Steven Seagal também, cara. Isso. Que esse aí... treinou o Spider. Verdade. Verdade. Parece mentira, mas não é. Mas além do Steven Seagal, né, que é esse negócio de Kung Fu e tal, tem o Bruce Aikido, Lee, cara. que são que filmes Kung que eu Fu, nunca vi. animal. Aikido. O Bruce Lee não é Kung Fu? Ah, tá. Achei que tava falando do Steven Seagal. Ah, tá, não. Eu tô falando do Bruce Lee. Que Também o Bruce não Lee... é Kung Fu, é Aikido. Como é que é? Jet Kunido. Tá bom. Karate. É a arte marcial que ele Então... criou. Faz sentido. Que tem os filmes, aqueles que são o Zip Man, aquele que é baseado no Bruce Lee também, de alguma forma, né? Eu não tô enganado. É livremente baseado no cara que ensinou Wing Chun pro Bruce Lee. Tá, faz sentido. Os filmes do Bruce Lee em si, eu nunca vi. O único filme parecido que eu vi, assim, né, que tinha um integrante de família ali, era o Corvo, né? E não acabou muito bem pra ele. Aí... Quem mandou no Corvo? O Corvo. O filho dele, o Brandon Lee. Brandon Lee. Mas o Bruce Lee, se vocês já jogaram Mortal Kombat alguma vez na vida, a estrutura de torneio que tem no Mortal Kombat nasce de um filme do Bruce Lee. Se eu não me engano, é Operação Dragão, que daí ele vai subindo uma torre assim e vai enfrentando os caras. Inclusive, eu acho que é nesse que tem o Chuck Norris. Aí o Chuck Norris é um dos caras, se eu não me engano. Interessante. Tem aquele do Van Damme também, de dragão. Qual é o nome? O Dragão Branco. Grande Dragão Branco. Grande Dragão Branco. E o Van Damme também, ele é um cara que ele tem um filme tosco. De boa. Street Fighter. A maioria, pra falar a verdade. Mas, esse filme do Grande Dragão Branco, que é um dos que mais passou na sessão da tarde, é sensacional. E tem um outro que é muito parecido com ele, que, se eu não tô enganado, o nome é Kickboxer. Que a história é muito parecida, porque é um torneio de luta, um bagulho assim. Então, na minha cabeça, os dois filmes eram ou uma sequência ou o mesmo, sabe? Eu também achava. Tu não é o único. Eu não, sabe? Então, sempre fiquei muito confuso. Mas eu gostava. Porra, aquela cena icônica lá do cara metendo areia na cara dele, daí ele ficando... Sabe, cegueta e tal. Me identifico. Ou a outra cena icônica que gerou um golpe do Johnny Cage, que é o espacate com o soco. Isso, cara. E falando em cena icônica, tem a do Arnold Schwarzenegger chegando do futuro pela Ele mão. gosta. Te marcou de um assim, jeito estranho. Se tu quer conhecer mais... Se tu quer conhecer mais sobre... muito bem definido naquela cena. Se tu quiser saber mais sobre o Arnold Schwarzenegger, tem uma série documental na Netflix que se chama Arnold. Tem 3 episódios de 60 minutos que conta sobre as 3 fases da vida dele. A fase de fisiculturista, a fase de ator e a fase de político. Recomendo muito. Inclusive, o Schwarzenegger ele fez a primeira série da vida dele pra Netflix recentemente, né? Que é aquela Fubar. Que eu achava muito bizarro esse nome. Até ver o significado da expressão, né? Que é uma expressão comum entre ex-soldados dos fuzileiros lá e tal. Que é fuck up. Peraí, Fubar. Fuck up é pessoas fodidas na cabeça, basicamente. Não lembro em inglês como é que fica. E eu achei muito interessante, porque faz sentido. Bom, é uma expressão comum. O mais louco que eu descobri quando o Arnold Schwarzenegger ele é austríaco, né? Daí eu fiquei pensando, como é que ele virou governador da Califórnia, cara? Porra! Pra mim não... Tu pode descobrir isso assistindo a série da Netflix. Nesse documentário. Segundo o grande documentário que tem a participação do Sylvester Stallone, Demolition Man, ou O Demolidor, no futuro, Arnold Schwarzenegger teria sido presidente dos Estados Unidos. Inclusive, ele tem uma biblioteca com o nome dele, Biblioteca Arnold Schwarzenegger. Não é de se duvidar. Mas agora que eu tô falando disso, me lembrou de um outro filme muito icônico do Stallone, que é o Juiz Dredd. Eu adorava aquele filme. Eu não lembro de nada dele. Eu gostava, eu acho que por causa da roupinha, sei lá. Eu sei que eu via e eu achava espetacular. Fetiches. Só que eu nunca vi depois de adulto. Eu baixei o filme e tal, e eu nunca assisti porque eu tive medo. Nunca foi na minha cabeça aquele filme. Mas um filme que era legal do Stallone era esse aí, o Demolidor. Vocês chegaram a assistir alguma coisa?
Eu acho que eu devo ter assistido. Tipo assim, ele é um policial e daí ele é um policial que acaba destruindo tudo por onde ele passa e aí condenam ele a ficar congelado por 30 anos. Eu vi esse filme. E aí ele acorda no incrível ano de 2020, alguma coisa. Que tem o negãozinho lá que tava congelado e tal, que tenta matar ele e tal, que às vezes ficam de... Wesley Snipes. Isso, não lembrava do nome dele. É espetacular aquele filme, eu gosto também, eu tinha boas lembranças daquele filme. E tem um filme que eu não tinha visto... Sandra Bullock também. Tem um filme que eu não tinha visto até recentemente, quando eu digo recentemente, até uns 5 anos atrás, que é o Falcão, Campeão dos Campeões. Eu nunca tinha visto aquele filme inteiro. Eu ia falar dele agora. Esse é o da queda de braço lá? Isso. Cara, fizeram um filme de queda de braço. É inacreditável. Caralho. Esse Você ganha o Oscar, sim. Cara, é sensacional, cara. O que é a trama desse filme? Porque eu não faço ideia. Ele é tipo, começa o filme com ele num eu bar. acho, né? Isso, ele é um caminhoneiro. Ele tá num bar, fazendo queda de braço lá e tal. E aí, se eu não me engano, a mulher dele deixa o filho com ele, uma coisa assim. E aí ele vai numa entrega, um bagulho assim, daí do nada dá umas treta lá e ele tá disputando o campeonato mundial de queda de braço. Basicamente é isso. Porque e aí ele tem que ganhar pra salvar alguém. Basicamente. E daí ele vira um boné pra trás e o poder dele aumenta pra 8 mil. Inclusive, eu posso estar aqui, vou estar soltando uma teoria da conspiração aqui, porque eu nunca li isso em lugar nenhum, mas tu falou isso e me veio um estalo imediato, que é o Ash do Pokémon, que sempre quando ele vai fazer uma captura, ele vira o boné pra trás. Pode ser uma pequena referência? Pode ser uma pequena referência. E muitos personagens, inclusive, que usam boné, eles viram pra trás pra ficar, né... Na verdade, existe uma grande possibilidade, porque o Ash imita jogadores de beisebol. Então existe uma grande possibilidade de jogadores de beisebol virar o boné pra trás por causa desse filme e o Ash ter imitado justamente esse jogador. A gente acabou de criar uma teoria da conspiração. Doug, por favor, quando fizer esse corte, coloca teoria da conspiração, Ash e Falcão. Inclusive, talvez seja por isso que ele capturou o Pidgeotto. Pai do Ash. Boa. Baita. Ainda bem que tá registrado isso, não vai ter como esquecer. Mas, fazendo uma pequena... Pera aí, ainda sobre o Stallone, eu quero citar os filmes do Stallone Cobra. Você é um cocô. Que é icônico, frases icônicas. Não, as dublagens, vai, cita as frases, por favor. Essa aí, a da minha abertura. Você é a doença. Eu sou a cura. Esse filme é muito... Eu tenho certeza que eu não vi esse filme. Mas eu sei todas as frases porque já vi em vídeos, tá ligado? Se tu for ver no legendado é ruim. Agora no dublado é excelente filme. Se tu for no médico e tá com a testosterona baixa, é só ver esse filme aí que vai subir. Eu sou a cura. Vamos fazer isso, ajuda de repente a crescer a barba ali, só não tem tempo. Mas assim, avançando um pouco no tempo, muitos desses filmes, né, envelheceram, entre muitas aspas, mal, né? Mas ainda são icônicos. E hoje em dia a gente ainda tem novos filmes de brucutu. Por exemplo, a gente tem essa série entre aspas, né? De filmes do Chris Hemsworth, que é o Resgate, que é um filme de brucutu clássico, né? Porque mas ele é um soldado... brucutu metrosexual aí. Brucutu não pode ser bonito, né? Brucutu tem que estar com a cara estourada, entendeu? Tem que, mas ele tem que se sujar. Ele fica não só com a cara... ele fica com a cara estourada e os olhos com azuis assim, brilhando. Tem os clássicos do Clint Eastwood, que ali é que é a definição de brucutu, né? Sim. Olha, ali é puro sangue ali, do brucutu. Como é que é o nome daquele filme que ele é só um tiozinho na casa dele ali e os caras invadem o quintal dele e ele fica putaço? Eu vou estar falando uma besteira aqui, porque eu não sei o filme. Mas tem um filme que tem um nome esquisito que é onde os fracos não têm vez, só que eu acho que é mais recente isso aí. Não, onde os fracos não têm vez é um de faroeste ali que... A gente tem que citar Machete aqui, porque tem que citar o Danny Trejo também. Que é um grande cabeça no Breaking Bad. Também. Mas ainda nesses filmes mais recentes, né? Claro que eles não têm o mesmo charme, né? Tipo Mercenários, que é um novo velho, né? Mas tu tem a franquia Velozes e Furiosos que eu arrisco dizer que entra pro Não, é galhofa, não. Aí é outra arrumadinha, por isso que não é legal.
Não, quer ver um que é de sete. brucutu e não parece? Era uma vez no México. Que é com o Antônio Bandeiras lá. Vocês nunca Esse viram? eu não lembro. Assim, de Do nome não Bandeira, lembro. só conheço perfume. Antônio Bandeiras eu vi o Zorro. Não, Puta, o Zorro é esse... Pauzão é muito nesse- Eu gostava muito daquele filme do Antônio Bandeiras de Zorro, tá? Não fala desses filmes que eles são clássicos pra mim. Foi assim que nasceu o crush na Catarina Zeta-Biel. Pauzão. Cara, o Zorro não dá. Cara, não fala do Zorro. Eu assistia o desenho do Zorro. Eu tinha o boneco do Zorro. Não, o desenho era muito bom, cara. Passava no Fox Kids, se eu não me engano. Tá, mas enfim. Não, mas esse filme do Era Uma Vez no México, ele é uma trilogia ali de um diretor muito conhecido, que eu esqueci o nome agora. 3 filmes? Isso, uma trilogia de 3 filmes de um diretor muito conhecido aí. E neste filme, o Antônio Bandeiras, ele é um pistoleiro que ele anda com um violãozinho, uma caixa de violãozinho. E ele é conhecido como El Mariachi. E aí ele vai passando pelos lugares e todo mundo quer assassinar ele e ele vai matando todo mundo. Aí, em dado momento lá, ele chama os brothers dele lá, que também são mariachis. Aí cada um vem com seu estojinho de instrumento lá, né? Com aqueles instrumentos de mariachi. Robert Rodrigues. Robert Rodrigues. E você que curte mariachis, nosso episódio 10 do Freecast, a gente fala sobre restaurantes temáticos. Mariachis. Aqui, mas ó, enfim, nesse filme aí o Antônio Bandeiras se suja. E isso que faz dele um brucutu. Ele vai lá matar todo mundo e se suja. Não fica com essas coisinhas de ai, meus olhos azuis, olha a câmera, meus olhos azuis. Ai, minha sobrancelha feita. Vai tomar banho. Eu vou encerrar este episódio aqui, eu vou concluir a minha participação citando um filme que é recente e que ele se encaixa como uma paródia de filme de brucutu e que é muito bom. Gangue. Não, esse também é bom pra caralho. Mas é o filme Ghosted, que ele é uma comédia romântica que tem o Chris Evans e a Ana de Armas. Porém, é um filme de ação. Tipo, é um filme de ação romântico. Porque o personagem do Chris Evans, ele faz o papel da donzela em perigo. Não. A Ana de Armas faz E a Ana de Armas faz o papel do brucutu, porque é ela que mata, ela que se suja, ela que faz tudo o que o brucutu faz. Então é uma paródia deveras interessante e muito divertido. Tá disponível na Apple TV. Não, isso daí não é brucutu. Ela parece suja. Ela parece com o cabelo desgrenhado, assim, todo. Sim. Porque rolou na lama. Não, né? Cicatriz na cara. Cicatriz na cara? Não, sim. Duvido. Para de inventar coisa. Isso aí nem existe. Só que mesmo assim ela continua bonita. Mas vamos lá. Aí, siga ela pela isso não existe. Viu? Isso não é coisa de Chris brucutu. Hemsworth do mundo invertido. Exato, não é coisa de brucutu. Brucutu tem que se sujar. Brucutu tem que usar fantasia e parecer feio. O Duff Lundgren ali, ele faz o He-Man. É só botar aí no YouTube pra tu ver. Ele tem que parecer que e ficar com o lado paralisado a cara. O Stallone lá. Então eu acabei de descobrir que eu sou um brucutu. Vamos lá, então. Não porque tu toma banho. Às vezes. Só sábado e só em mês número primo. Tá, conclusões finais. Que merda. Assistam Falcão, o campeão dos campeões. A gente não falou de Jack Chan, mas eu acho que ele se encaixa nessa, se bobear. Eu ia falar. Mas acho que não se encaixa. Aquele Será? filme do Ele não se suja, $1 bilhão de dólares. É muito. É galhofa, né? É mais galhofa. Tá, conclusões, Vinícius. Como diria Conan. O que é melhor na vida? Esmagar seus inimigos, vê-los fugindo e ouvir o lamento de suas mulheres. E tu, Doug, conclusões? Já fiz minha conclusão. Assistam Falcão, campeões dos campeões. Tá, beleza. E por fim, então, eu tinha sugerido que assistissem Ghosted. Continuo com a minha recomendação. E lhes deixo um forte abraço. Nos vemos daqui 2 semanas. Não, abraço não. Aperto de mão, porque brucutu não dá abraço. A não ser que seja de mão pode definir. É na sauna. O
forte abraço pra vocês. Um grande aperto de mão. E um beijo nos glúteos. Isso aí. Forte abraço. E cuspam no chão.